Olá, meus amados, que a graça e a doce paz de Jesus Cristo reine nos nossos corações. Amém? Estou aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor Jesus. E o título da mensagem é Nova Vida em Cristo. Amém? A palavra vamos ler no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17. A santidade cristã oposta à dissolução. Vamos ler com a ajuda de Deus? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade e com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Até aqui, amados. Glória a Deus. Lemos até o versículo 2 do capítulo 5, né? A palavra de Deus, amados, ela é uma sequência, né? Os números é só para a gente nos identificarmos, né? Para achar tudo mais, mas ela é uma sequência.
né? Não se preocupe com isso. Vamos orar ao Senhor? Papai, em nome de Jesus, teu filho amado, estou aqui mais uma vez, Senhor, pedindo a tua misericórdia, o teu amor, tua bênção, o espírito de revelação e entendimento da tua santíssima palavra, Pai. Em nome de Jesus, fica à vontade na minha vida, toda honra e glória é tua. E em nome de Jesus, Senhor, que eu possa ser um canal nas tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor quer falar, a quem o Senhor queira falar. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então, amados, o título da mensagem é Nova Vida em Cristo. Quantas vezes nós ouvimos, e está escrito na palavra, né? Porque devemos vir como estamos, né? Eu venho como estou. Então, eu venho como estou, mas eu não posso ficar. Eu vim como eu estava, mas eu não posso ficar como eu estava. Amém? Eu preciso ter uma nova vida em Cristo Jesus, né? Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a palavra diz que eu ressuscitei com Cristo. Se eu ressuscitei em Cristo Jesus, com certeza eu morri em Cristo Jesus. Amém, amados? Então a palavra está dizendo, nós podemos vir como estamos, na condição que estamos, mas depois que a gente tem um encontro com Cristo, depois que nós nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, nós nos rendemos à sua majestade. Nós não podemos ficar como chegamos, né? Nós vamos morrer com Cristo, ressuscitarmos com Ele e aí nós tenhamos uma nova vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui está dizendo, né, em Efésios, no capítulo 4, no 17 em diante, a santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Sério, né, amados? Então, depois que nós viemos para o senhorio de Jesus Cristo, para o seu redil, agora Ele é o nosso pastor, agora Ele nos conduz, né? Então, nós temos que quebrar o nosso achômetro, mudar totalmente a nossa opinião. Um cristão não tem mais achômetro. Eu acho isso, sabe? Olha, a minha opinião. Não. A nossa opinião é o que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que quebrar o nosso achômetro, deletar a nossa opinião própria e ter a opinião que está escrito na palavra de Deus. Assim nós vamos ter uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, amados, a maioria das vezes nós nos deparamos com cristãos que estão machucados, que estão parados na fé ou até mesmo dormindo. E porque ele se deu uma trombada com as coisas do espírito que não coincidiu com o achômetro dele, com a opinião dele. Então, quando nós encontramos
Jesus Cristo, nós temos que olhar para Ele e desejar aquela natureza dele em nós, né? Tem uma palavra que fala que nós temos que levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E aí nós passamos a ser novas criaturas, termos uma nova vida com Cristo. E aí nós nos tornamos mais leves, né? Porque aquela pessoa cheia de opinião, cheia de achômetro, de achismo, disso, aquilo, ela se torna um peso na vida das pessoas. E um cristão não pode pesar a vida de ninguém, ele tem que dar alívio. Se nós somos parecidos com Cristo, nós temos que dar alívio aos nossos amados. Amém, amados? Seguindo aqui a palavra fala que, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Os outros versículos está dizendo que os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheia à vida de Deus e por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, né? Depois que viemos, nós tínhamos todos esses adjetivos, mas agora não, né? Não foi assim que nós aprendemos com Cristo e de Cristo, né? Se é de fato que o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, né? O velho homem tem que morrer, né, amado? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha que coisa gloriosa, amados! Como a palavra de Deus é um bálsamo, né, para o nosso coração, para o nosso espírito. E aí continua no 25, exortações à santidade, por isso deixando a mentira. Eu vim como eu estava, mas eu não fiquei como eu estava. Porque quando eu era velha criatura, eu mentia. Agora eu não minto mais. Eu encontrei Jesus Cristo. Eu levei cativo a Ele todo o meu pensamento, toda a minha velha vida. E levei a obediência de Jesus Cristo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que coisa gloriosa, amado. Um cristão que quando ele chegou, ele furtava, ele deixa de furtar. E aí agora ele trabalha com as suas mãos e ele ainda vai ter com que acudir os necessitados. Olha que coisa linda! Esse é o milagre de Jesus Cristo na vida de um novo homem, um novo convertido. Eu preciso ter uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que eu tenha comunhão,
para que o meu coração tenha espaço, para que o Senhor encha do seu azeite. Aleluia! Então, amados, muitas das vezes a gente ouve a pessoa falar assim: ah, mas o fulano, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Mas isso era na época da velha criatura. O que não pode é, quando a gente vem para o Evangelho de Cristo, continuar igual, né? Tem que se tornar uma nova criatura. Nós não podemos continuar igual chegamos. Temos que morrer com Cristo, ressuscitarmos com Ele, e essa ressurreição nos torna algo novo, nos torna uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, amados? Continuando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Oh, aleluia! Então, amados, temos que ter cuidado com as nossas palavras. Nós não precisamos falar bonito, né? Se conseguir falar bonito também é bom, né? Mas a maioria das vezes, né, os filhos de Deus são pessoas simples. Muitas das vezes os pregadores nem são tão preparados para pregar, mas nós precisamos ter os nossos lábios queimados pela brasa do altar, como o anjo fez com Isaías. Temos que deixar aquelas palavras tolas, toda chocarrice, toda piadinha, né? Não tem que ter intuito de pregar para fazer alguém rir, não. As coisas de Deus é séria, as coisas de Deus é maravilhosa. Quando nós estamos falando do nosso Cristo, nós não estamos brincando com os nossos netinhos, com os nossos filhos, né? Nós estamos falando de algo muito sério, de Jesus Cristo, da palavra dele. Nós temos que levar a sério, muito a sério, termos reverência com as coisas do Senhor. Então não pode haver palavra torpe da nossa boca, sem contar que vamos dar conta de todas as palavras, né? Nós vamos ter que dar conta para o Senhor das nossas palavras, né? E a nossa boca tem muito poder, do fruto da nossa boca que a gente consegue vida ou morte, né? Consegue as coisas boas ou ruins, bênçãos ou maldições, né, amados? Sério, né? Continuando. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ai, que coisa gloriosa, amados! Quando o Senhor nos deu o Espírito Santo, Ele nos carimbou, Ele nos selou, entendeu? E nós somos selados para o dia da redenção. E esse selo, amado, esse selo nos deixa marcados. Aonde nós estamos, o reino das trevas sabe, ele vê a marca, né, de Cristo em nós. Aleluia! E isso é uma lástima para o reino das trevas, mas ele que se vire, ele que se lasque, né? Ele tem que aguentar, porque o Senhor nos deu o penhor do seu Espírito, nos deu esse selo glorioso e estamos selados para o dia da redenção pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Longe de vós toda amargura, cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Oh, amados, tudo isso aqui que falou, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Malícia também é uma coisa horrível, né, amados? É uma coisa horrível que também o cristão não pode ter.
Nós temos que ser como crianças, né? Porque o Senhor quer que nós tiramos de nós toda a malícia. Vamos supor que eu tenho um irmão em Cristo. Eu posso fazer um coraçãozinho para ele, porque ele é meu irmão em Cristo Jesus. Eu posso encontrá-lo e abraçá-lo e dar um ósculo santo, porque ele é meu irmão em Cristo Jesus. Nós não podemos, amados, ter malícia com os nossos irmãos. Nós não somos mais do mundo. Nós não temos mais aquela mente podre. Lembra? Levamos cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa gloriosa, amados. Então, tem que mudar sem amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, nem malícia, nada disso, né? Eu sempre brinco com as minhas amigas, eu falo assim que nós nos amamos tanto, eu e as minhas amigas, irmãs em Cristo, que nós uma ama o marido da outra, porque eles são nossos irmãos. Então nós somos como os anjos. Nós já estamos em treinamento, amados. Nós somos como anjos aqui. Não pode haver malícia dentro do corpo de Cristo, dos filhos de Deus. Nós nascemos de novo, nós temos nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos morar em toda a eternidade com Cristo, né, amados? E lá na eternidade, tanto faz irmã como irmão, eu posso fazer um coraçãozinho para ela, para ele, né? Eu posso jogar um beijinho, porque não há malícia no corpo de Cristo. Olha que coisa gloriosa, amados. Nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. E aí, para fechar com chave de ouro, Paulo fala: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que coisa gloriosa, amados. Não é fácil perdoar, mas quando a gente pensa que nós gostamos de ser perdoados e nós fomos perdoados por Cristo, com a natureza velha, enrostida de Adão que nós recebemos, nós tínhamos um dispositivo tipo um pendrive com toda sorte de imundícia, né? Que bastava nós darmos asas à imaginação que nós já estávamos fazendo aquelas imundícias. Jesus chegou e quebrou esse pendrive. Acabou, entendeu? Acabou para você, Satanás. Quando ele nos resgatou, então o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque agora nós estamos debaixo das asas de Cristo. E aí ele disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ai, que glória, amados. Você gosta de ser chamado de filho amado de Deus? Eu amo demais. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha que bênção. Amados, vocês já pensaram se Cristo fosse orgulhoso, se Cristo não se despisse de si mesmo, da sua condição de Deus, de filho de Deus, de príncipe, e ele não se rebaixasse a nossa condição, nasceu como homem sujeito às mesmas paixões que nós e se sacrificou, entregou ao sacrifício a Deus como aroma suave. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, o pecado dos pecadores, que rompia com nós, que fazia separação entre nós e Deus.
Então, amados, nós temos que ser também humildes, parecido com o nosso Cristo, termos uma nova vida em Cristo Jesus, porque o que importa é que vamos morar com Ele e nós já estamos num treinamento dia e noite, para a hora que Ele nos chamar daqui, ouvir arrebatamento, ouvir a morte, nós já estamos acostumados a viver o reino de Deus dentro de nós, né, amados? Amados, eu espero que essa palavra tenha falado no teu coração, tá? Qualquer dia desse, se Cristo não voltar, estarei aqui de novo para falar da magnitude desse Cristo, tá? Foi um prazer mais uma vez estar aqui trazendo, compartilhando uma palavra para o teu coração, direto do coração de Deus, tá, meus amados? Um mega beijo com muita paz no teu coração, da missionária Jessie. A paz, meus amados.